Olá, bem-vindo a mais um Justificando a Entrevista. Hoje eu estou com o grande advogado Marcelo Feller, 29 anos de idade, advoga para Gil Gai, super temas polêmicos, grandes júris. Ele é o cara e vai falar aqui pra gente, não só do caso do Gil Gai, mas vamos fazer uma passagem sobre delação premiada, sobre a situação do Brasil atual, na visão de um jovem advogado que desponta pela advocacia. Vamos embora. Bem-vindo, Marcelo Feller. Muito legal ter você aqui no estúdio de Justificando hoje. Bom, André, obrigado pelo convite. A quem estendo também os agradecimentos a todo o grupo do Justificando. É uma honra poder estar aqui com vocês, batendo esse papo. Legal. Marcelo, você, 29 anos de idade, já pegou um super caso, extremamente difícil, complicado, que é o caso do Gil Gai. Queria falar um pouquinho. Hoje o Gil Gai, ele foi solto, é isso? Isso, ele foi solto por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Eu não atuo sozinho nesse caso, eu atuo junto com o Thiago Anastácio. Certo. E nós ganhamos agora uma batalha. Ainda a grande guerra falta, porque nós interpusemos recurso especial extraordinário agora e tentaremos, nos tribunais superiores, levar o Gil a novo júri. Quando esperamos, a gente vai conseguir o 4º voto, o que faltou. Porque o júri foi condenado por 4-3, depois de 9 anos da acusação, sempre gritando nos jornais que ele era culpado. 9 anos depois, em 5 dias, a gente convenceu 3 jurados da plena inocência do Gil. A gente imagina que talvez se a gente tivesse mais um dia, talvez com mais um julgamento, a gente chegue no 4º voto, que era o necessário para levar esse rapaz à inocência. Quais são as dificuldades encontradas, assim, para a gente que é jovem, muitas vezes se posicionar frente a um tribunal, adquirir o respeito, é muito difícil. Isso eu falo por experiência pessoal. Agora, quais são as suas dificuldades num caso de tão grande repercussão? Olha, eu acho que o jovem, nós jovens, a gente ao mesmo tempo que precisa respeitar e ter humildade, a gente também não pode se acanhar, se deixar abater. Ilegalidades são ilegalidades para o jovem advogado, para o médio advogado ou para o velho advogado. Desrespeito é desrespeito para todo mundo. E o advogado, na medida em que ele exige respeito e dá respeito, ele passa a ser respeitado, desde que todas as suas ponderações sejam sempre feitas de forma respeitosa. A gente tem uma justiça tradicional, uma justiça em que palavras difíceis às vezes têm que ser usadas, tem todo um ritual. O advogado, para subir na tribuna, precisa vestir a beca, né? Graças a Deus que a gente não tem que usar peruca, mas a gente está quase lá. Tudo é data vênia, Vossa Excelência, e a gente precisa manter esses rituais, se são bons ou ruins, eu não vou nem entrar nessa discussão, mas mantendo isso sempre respeitoso, eu acho que a gente consegue aos poucos ir galgando o reconhecimento do próprio tribunal. E, assim, conversando com colegas criminalistas e até um pessoal mais velho, vem falando que essa nova geração agora toma posturas muito diferentes, muito mais respeitosas, por exemplo, na delegacia. É difícil escutar de um jovem advogado que venha ter ocorrido propina em delegacias. Por que o jovem hoje ele está tão mais forte, com um posicionamento tão mais legal? André, advogado sério, advogado criminal sério, não se rende a pedidos de propina, onde quer que sejam. E muitos também advogados mais velhos, a maioria inclusive, também agem assim, sempre agiram assim. Agora, o jovem, acredito eu, e o jovem de hoje e o jovem de antigamente também, é mais utópico, acredita mais, e acredita que talvez se a gente lutar a gente muda as coisas como estão. E talvez com os anos, eu espero que isso não aconteça comigo, mas talvez com os anos as pessoas vão perdendo as suas crenças, as suas fantasias e vão se deixando contaminar pelo sistema como ele é. Então, acho que a juventude de hoje, a advocacia jovem de hoje, talvez tenha os mesmos ideais que a advocacia velha de hoje, e velha eu digo com muito respeito, que a advocacia velha de hoje um dia teve, que é a utopia, que é o acreditar que as coisas podem mudar, e
mudou. A advocacia antigamente teve um grande papel na queda da ditadura, porque acreditaram, porque acharam que era possível. A gente teve nomes como Zé Carlos Dias, como o próprio Márcio Tomás Bastos, que foram grandes batalhadores por um Estado democrático de direito, porque foram utópicos, porque acreditaram e conseguiram, junto com tantos outros. Então a gente já está falando aí de jovem. Hoje, como que está a situação na OAB? OAB São Paulo, porque se a gente está falando de velhas, novas gestões, como que está a ética, o que você vê e o que você espera para hoje em dia na OAB? Eu me preocupo muito com a OAB de São Paulo hoje, André. Eu aprendi... Só de São Paulo? A de São Paulo é a que eu conheço mais. Também me preocupa a OAB Federal, me preocupa sempre, porque o atual presidente da OAB Federal, dizem os boatos, que pretende ser ministro do Supremo e estaria fazendo uma campanha política para tanto. Campanha política, misturar política com a OAB já é sempre perigoso. A gente já teve uma história na OAB São Paulo disso, em que o nosso presidente Durso, depois de 3 gestões, foi tentar a vice-prefeitura de São Paulo, né? Usou a OAB aí para se autopromover, e a gente tem hoje uma OAB, sabe, André, eu aprendi com minha família, principalmente com meu avô, que quando a gente mexe com o nosso dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Quando eu mexo com o dinheiro dos outros, não basta que eu seja honesto, eu tenho que parecer honesto. E sem fazer nenhuma acusação a quem quer que seja, me preocupa saber que a OAB de São Paulo gastou em 2014 quase R$1 milhão com guarda-mirim, que eu não sei o que é guarda-mirim. E a OAB de São Paulo, a gente pediu explicações para a OAB e a OAB não deu essas explicações. Me preocupa também saber que a OAB gastou, salvo engano, 20 milhões, 14, 30 milhões, eu não sei os números, mas muitos milhões com serviços de terceiros. E eu quero saber quem são esses terceiros. A OAB gastou milhões com palestras. Quem são essas pessoas que receberam esses milhões? Mas não é um dever de explicar para o então, advogado qual que não tem um procedimento? Eu acho que se a OAB me cobra um valor, a OAB tem a obrigação de me responder. E a partir daí, voltando para a história do parecer honesto, uma instituição que cuida do meu dinheiro e do dinheiro de todos os advogados, que se nega a prestar esse tipo de informação, não parece honesta. De novo, eu não estou dizendo que não é, mas não parece. Uma OAB que não explica a destinação que dá para milhões e milhões e milhões e milhões de reais. A OAB de São Paulo tem um orçamento de 350 milhões de reais por ano. Isso é muito maior que muito município por aí. E como está sendo gasto o nosso dinheiro? A OAB disse, eu não vou responder, isso é de competência do Conselho Federal. Uma pena, porque de fato não parece honesto. Qualquer dúvida a respeito se está sendo desviado dinheiro, se existem dirigentes ganhando dinheiro e colocando dinheiro da advocacia no bolso, isso não pode ser respondido, isso não pode ser investigado, porque diz a OAB, olha, nós não temos um programa de transparência, se você quiser criar um programa de transparência, busque o Conselho Federal. É bastante triste que a gente não tenha a OAB na vanguarda disso. Aliás, na vanguarda de apontar o dedo para os estados e exigir transparência, a OAB está sempre na vanguarda, fazendo um movimento anticorrupção, falando que precisa de mais transparência. Na hora de olhar para o próprio umbigo, a OAB diz, opa, a OAB de São Paulo, isso não é comigo, busque no Conselho Federal. Triste, a OAB não dando o exemplo para as instituições. Essa vanguarda, vamos dizer, esses movimentos anticorrupção, todo esse caminho que a OAB vai tomando, me lembra um pouco, vamos dizer, quase a gestão do Sérgio Moro nos casos Lava Jato, enfim. Vamos para um tema atual que permeia a advocacia e tem algumas controvérsias aí. Delação premiada. O que você acha de delação premiada? Olha, diferente de muitos colegas meus, advogados criminais, eu não sou contra delação premiada a priori. Não acho que delação estimula uma falta de ética de criminosos, nada disso. Agora, me preocupa a delação premiada feita após prisões ilegais. Me explico. A nossa Constituição diz que a prisão, antes de transitar em julgado um processo, quando alguém ainda está sendo processado, ela deve ser exceção. E na Operação Lava Jato, diversas prisões foram decretadas. E o grande fundamento da decretação da prisão era a existência de fortes indícios de autoria.
Inclusive, muitas pessoas foram presas e soltas porque não seriam os cabeças da organização, e as outras soltas, antes de condenadas. Com Prisão isso, só com forte indício de autoria. nunca foi tão explícito. Mas a partir do momento que um juiz solta aqueles que não existem indícios de serem os grandes mandantes, está se usando os próprios fatos tidos como criminosos como fundamento para prender, o que deveria acontecer só depois de uma condenação. E fazer isso para depois oferecer à pessoa uma delação premiada em troca de uma liberdade, em troca de uma tornozeleira eletrônica, isso me preocupa. Isso eu nem chamaria de delação premiada, eu chamaria de coação estatal, de coação premiada. Eu te prendo, e depois que eu já te prendi, eu chego com um bilhete premiado. Olha, se você quiser sair, você colabora comigo. Então, isso me preocupa bastante. Isso, claro, sem nunca tomar os exageros, que às vezes o discurso nos dá, esses exageros, mas isso me parece práticas ditatoriais. Eu não estou dizendo que o Brasil se tornou fascista, que o juiz Sérgio Moro, que é um brilhante juiz, é dos juízes mais competentes, apesar de muita coisa discordar dele, um dos juízes mais competentes que o Brasil já viu. Tem um problema, acho eu: combate o crime. E isso não é papel do juiz. O juiz não deve nunca combater o crime. Quem deve combater o crime é o Estado, é o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, polícia, não o juiz. Quando você prende uma pessoa e coloca a liberdade dela de forma condicional, isso seria tortura? Nunca é tão explícito, né? Claro que é possível se dar uma roupagem jurídica a qualquer argumento. A gente vê, hoje em dia, grande parte da magistratura assim agindo. O magistrado decide o que ele quer fazer com base nas convicções pessoais dele, com base no que ele acha, com base na opinião dele, e com todo respeito, ninguém quer saber a opinião do magistrado. O magistrado não foi eleito para ter opinião, a gente não votou nele, o que importa é o cumprimento da lei, mas primeiro ele chega a uma opinião, primeiro ele chega a uma conclusão, para depois buscar a resposta jurídica, a roupagem jurídica que ele vai dar para aquilo. De novo, roupagem jurídica você acha para tudo. Inclusive, o que mais me incomoda, até na questão da Lava Jato, é a questão da competência global que parece que existe na Vara de Curitiba. Parece que daqui a pouco a gente vai ter um crime cometido no Butão contra os Estados Unidos e vai atrair a competência para cá porque talvez alguém daqui estava ligado e porque a prova foi colhida. Você diz a competência do Sérgio Moro. Sim, eu não entendo como crimes supostamente praticados em São Paulo, crimes praticados em Brasília, crimes praticados no Rio de Janeiro, todos estão sendo julgados em Curitiba. É como se o próprio juiz, respeitadíssimo juiz Sérgio Moro, não confiasse nos colegas dele. Porque o correto é, se eu sou juiz e no cumprimento de alguma medida que eu decretei, eu descubro crimes praticados em outros estados da federação, em outras cidades, eu encaminho para o meu colega de lá, em homenagem ao princípio do juiz natural, eu encaminho para que lá sejam julgados. Se eu desconfio dos meus colegas, eu vou manter tudo comigo, porque eu, guardião da sociedade, combatente da criminalidade, vou trabalhar melhor. E os outros colegas, muitos aplaudem, muitos criticam, a sociedade como um todo, obviamente, aplaude. Falando em guardião, a gente vê que rolam agora guardiões temporários de processo no STF. E aí são vistas infinitas e tal, descriminalização das drogas. Como é que você vê o cenário? Qual que é a sua opinião a respeito da descriminalização? Bom, antes vou falar para você sobre essas vistas infinitas. Eu acho que o próprio Supremo tem que pensar num método de coibir isso. Um método possível é um ministro... A própria questão do financiamento privado de campanha, que ficou com o Gilmar Mendes por mais de 500 dias. Isso já tinham votos suficientes contra o financiamento empresarial de campanha. Por que então o próprio Pleno não decidiu, não determinou o cumprimento de uma medida cautelar para que desde então isso já valesse? Porque um ministro não pode se sobrepor à vontade da corte. E é isso que aconteceu depois e quando finalmente levou a julgamento, deu um data venia piti, quando um advogado foi... E veja, se eu uso data venia, eu posso criticar.
Ele não utilizou data vênia, né? No caso. Sim, foi mais baixo. repetir. Mas o data vênia eu uso para falar de um ministro do Supremo Tribunal, que está anos-luz de conhecimento do meu, de competência da minha, mas foi um piti bastante feio. Mas voltando à descriminalização, André, eu acredito, minha visão, eu acho perigosa a posição que o Supremo vem tomando, porque tem decidido essa questão com base em princípios. Eu acho que a questão poderia ser muito mais facilmente resolvida. A gente tem a lei de introdução ao Código Penal, que determina, que ainda está em vigor, né, a lei de introdução ao Código Penal atual, que determina que crime é aquilo a que a lei prevê pena de reclusão ou detenção, e contravenção penal aquilo que a lei prevê pena de prisão simples ou de multa. E a lei de drogas, desde 2006, não prevê nada disso para o usuário de drogas. Prevê medidas administrativas. Então, acredito eu, a situação poderia ter sido resolvida desse modo. Porque, na minha opinião, e opinião não jurídica, eu acho uma burrice a criminalização de qualquer usuário de drogas, inclusive do tráfico de drogas. Mas isso é minha opinião. Eu não fui votado por ninguém. Eu não tenho legitimidade para impor a minha opinião aos outros. Eu tenho legitimidade para discutir, para dialogar e para tentar convencer os outros. Agora, por esta ser a minha opinião, me agrada a decisão que o Supremo parece que vai tomar no tocante à descriminalização. Pergunto, e quando eu não gostar? E quando os princípios utilizados forem contrários àquilo que eu acredito? A partir do momento que eu julgo por princípios, eu autorizo decisões como a do ministro Barroso, que muito embora tenha sido brilhante em tantos aspectos, descriminaliza o uso da maconha e não descriminaliza o uso do crack. Né? O discurso dele que foi feito, ele fala, joga os princípios ao não autoflagelo e depois chega assim, mas só a respeito da maconha. Eu chamaria isso, como eu já disse, de decisionismo. O juiz decide primeiro o que ele quer e depois tenta dar uma roupagem para aquilo, para a conclusão que ele chegou. Então, maconha é mais bonitinho, maconha mais gente usa, já está mais confortável. Então isso eu acho que tudo bem descriminalizar. O que eu acredito, a gente vai ter no boteco essa conversa. A gente vai discutir tomando uma cerveja, não decidindo os rumos de um país. Você acha que muitas vezes o Supremo tem agido por base de princípios para fazer um certo ativismo judicial sobre aquilo que o Legislativo não tem feito, o Executivo? Me preocupo, claro. Isso é um tema muito mais complexo e profundo. Porque, por outro lado, e isso me assusta também e me coloca a pensar, diversos temas caros à sociedade, como a própria descriminalização de drogas, são temas que dificilmente seriam discutidos por um Congresso conservador. E não por uma questão de estudo de se uma medida é boa, ruim ao país, mas simplesmente por medo de perder o eleitorado, por medo de tomar, em nome até muitas vezes de minorias, decisões políticas que não agradem a maioria. Porque, obviamente, acho que todo mundo lembra que a democracia não é a ditadura da maioria, né? Precisa se respeitar as minorias. E muitas vezes... O que acontece no Congresso hoje? O que? A ditadura da... Não, aceitar, me parece, pelo menos, de forma pessoal, eu vejo que não há um respeito ao direito das minorias por boa parte do Congresso. Talvez uma situação de hoje. O que você acha do Congresso hoje em dia e preferir o Congresso? Hoje em dia parece que virou um joguinho, né? Prefiro o STF resolve. O Congresso não tá ruim. Acho que o Congresso me parece um total reflexo da nossa sociedade. Então, justamente por isso, não dá para simplesmente apontar o dedo para o Supremo e dizer que absurdo, fazendo ativismo, porque isso também é necessário. Claro. Porque a partir do momento que o Congresso não garante direitos de minorias, não busca o resguardo
da não maioria, eu digo minorias não só no aspecto de grupos, mas da minoria da população. A partir do momento que a minoria da população não tem os seus direitos resguardados pelo Congresso, vai depender do judiciário, que não é eleito, e ainda bem que não é eleito, justamente porque ele pode tomar decisões pouco agradáveis e pouco palatáveis à maioria. E aí justamente me preocupa quando ministros do Supremo decidem dizendo que a opinião pública quer isso, a opinião pública diz aquilo. Ministro do Supremo, ministro de tribunal, de qualquer tribunal, desembargador, juiz, não pode se preocupar com a opinião pública, nem para dar decisões que sejam gostosas aos ouvidos do povo, nem para dar decisões que sejam que firam aquilo que a sociedade como um todo acredita. E esse é um dos grandes motivos que juiz não é eleito, que desembargador não é eleito, que ministro não é eleito, é justamente para que não tenha que se preocupar com o que os outros irão dizer. Ele está lá, um ministro, um juiz, ele não pode ser aposentado compulsoriamente, a não ser que ele cometa algum crime, ele não pode ser retirado ao bel prazer de quem quer que seja. E isso, justamente por isso é preocupante quando a gente vê um ministro dizendo, olha, o povo quer isso, o povo não quer mais um partido no poder. De novo, a opinião de cada magistrado, esteja onde estiver, não deveria ser relevante para o nosso Estado democrático de direito. Marcelo, muito obrigado. Eu acho que, honestamente, é muito legal ver uma mente que hoje em dia pensa, a gente está adequando a casa, mentes inquietas, pensam direito. Esse é o Marcelo Feller. Bacana, você que acompanhou aqui o Justificando a Entrevista de hoje, semana que vem tem mais. Não esqueça de acompanhar a gente, inscreva no nosso canal do YouTube, compartilha esse vídeo aqui mesmo no Facebook e até mais, até a próxima. Obrigado. Valeu, André. Valeu. Valeu.